Boa noite, meus queridos irmãos. Nós estamos dando início à nossa quinta-feira de estudo bíblico, né? Onde nessa noite nós vamos estudar o Jesus arminiano, o mesmo Jesus da Bíblia. Nós vamos estudar sobre isso, vamos ver algumas afirmações aqui, trazer alguns esclarecimentos para os irmãos e aquele irmão que tiver alguma dúvida, né? Pode estar fazendo sua pergunta, deixando sua pergunta a partir dessa live. Nós vamos discutir nessa noite um assunto bastante polêmico, mas nós não vamos entrar nessa noite em polêmica, não. Nós vamos, se Deus quiser, trazer aqui alguns esclarecimentos. Vamos também colocar nosso posicionamento como cristão reformado calvinista e vamos também tirar ou tentar tirar talvez algumas dúvidas que os irmãos possam ter em relação à sua fé reformada, né? Então, nessa noite, nós vamos estudar Jesus, o Jesus arminiano. É o mesmo Jesus da Bíblia? Nós vamos, daqui a pouco, estar dando início ao nosso estudo em nome de Jesus. Quero dar boa noite aos nossos queridos irmãos, né? Esses queridos irmãos que estão aqui nos ajudando, né? Kelly, Adenilson, né? A sua família está sempre aqui acompanhando os trabalhos, meus queridos irmãos. Deus abençoe. Obrigado pela ajuda, pela cooperação, né? Muito obrigado pelo empenho dos irmãos em estar aqui nos ajudando e cooperando conosco, né? Boa noite também a Dona Irani, que está chegando. Boa noite aos meus queridos irmãos que estão aqui para nos ajudar. Daqui a pouco nós vamos entrar no estudo. O Jesus arminiano é o mesmo Jesus da Bíblia? Não se preocupe se você não souber o que é essa ideia de arminiano, o que essa palavra arminiano significa, que nós vamos explicar nessa noite em nome de Jesus. Que coisa boa, né, meus irmãos? Estamos aqui mais uma quinta-feira, podendo estudar a palavra do Senhor, podendo aprender mais da palavra do Senhor. Vamos então fazer uma oração breve para nós começarmos o nosso estudo, né? E nós tirarmos algumas dúvidas e aprendermos algumas coisas nessa noite em nome de Jesus. Vamos orar. Te agradecemos, ó Pai, por estarmos aqui nessa noite, reunidos, ó Deus, nessa live, para podermos, ó Pai, aprofundarmos a Tua palavra, para podermos, ó Pai, exercitar nosso entendimento e melhorarmos nossa compreensão nas coisas do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a entender a Tua palavra, entendermos a Tua vontade. Esteja, ó Deus, abençoando os irmãos que estão acompanhando esta live, levando entendimento e levando, ó Pai, em nome de Jesus, o preenchimento, ó Deus, no seu coração, a partir do Teu Santo Espírito, levando a paz e tranquilidade, ó Deus, por meio do Teu ensino. Que em nome de Jesus, os irmãos que estão do outro lado na live possam aprender, possam serem, ó Deus, abençoados por esse ensino, por esse estudo. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bem, meus queridos irmãos, vamos falar nessa noite, o Jesus arminiano é o mesmo Jesus da Bíblia, né?
Então vamos primeiro entender uma coisa, vamos entender algo. Nós estamos vivendo num mundo em que há muita divisão, né? Estamos vivendo um tempo de muita divisão no meio político, no meio religioso, né? O mundo está muito dividido, né? O mundo está cheio de ideias, essa é a verdade. Cada um está com a sua ideia, cada um está com o seu pensamento, e cada um defende sua ideia, cada um defende seu pensamento, e ninguém chega a uma conclusão, cada um por si, né? Essa é a verdade que está acontecendo nos nossos dias. O mundo está pluralizado, né? Essa é a palavra, né? As ideias estão relativizadas. Então, por isso que ninguém chega a um denominador comum. Agora, pensando nessa divisão, nesse mundo dividido, nós temos que entender que, como cristãos, nós temos nossas diferenças também. Como cristãos, nós temos alguns segmentos cristãos que estão seguindo outras ideias, outras afirmações. Eles estão seguindo outras teologias, vamos dizer assim. Mas há uma coisa que nos une, né? Apesar de várias vertentes religiosas, até cristãs evangélicas, estarem cada um defendendo sua maneira de entender a Bíblia, mas há uma coisa que nos une, e que é exatamente a Bíblia. A Bíblia, a palavra de Deus, ela nos une, ela nos torna um só povo. Ou seja, mesmo que eu, como presbiteriano, eu não concorde com o quadrangular, mesmo que eu presbiteriano, eu não concorde com uma vertente batista, mesmo que eu presbiteriano não concorde com uma teologia da Assembleia de Deus, ou outras tantas igrejas que existem que pensam diferente da gente. Mesmo assim, meus irmãos, isso não é motivo para eu não cumprimentar os irmãos, para eu não ter amizade com eles. Pelo contrário, nós somos um povo, né, comprado por Cristo, comprado por Jesus, salvo por Jesus na cruz, mas que teologicamente estão andando cada um segundo o seu caminho, segundo o seu entendimento bíblico. Mas eu gostaria que os irmãos entendessem que nós, como reformados, nós como cristãos calvinistas confessionais, ou seja, nós que absorvemos a confissão de fé de Westminster, nós que acompanhamos, obedecemos a fé de Westminster, nós temos um dogma, nós temos uma doutrina, nós temos um entendimento sobre a palavra de Deus, e que esse entendimento da palavra de Deus, ele já tem quase 500 anos, ele tem mais de 500 anos, né, que a gente já tem esse entendimento sobre a nossa teologia. E, infelizmente, nós temos uma outra vertente, que é a vertente que domina o resto das igrejas. As demais igrejas que não são reformadas, elas absorvem uma outra teologia. Ou seja, os reformados presbiterianos, os reformados anglicanos, os reformados batistas, ou aqueles que seguem a linha da teologia reformada, eles defendem uma coisa relacionada à soberania de Deus. As outras igrejas, as demais igrejas, seguem uma outra teologia ligada à soberania de Deus. Então, por causa disso, quando nós vamos olhar de que forma as pessoas de outras denominações, elas compreendem como é que funciona a soberania de Deus, nós muitas vezes encontramos algumas falhas, porque como nós somos estudiosos da Bíblia, como nós temos a Bíblia como regra de fé e prática, nós vemos que algumas coisas que as outras igrejas defendem não condiz com a palavra de Deus. Não está correto, a interpretação está errada. Muitas vezes a interpretação está equivocada, relacionado ao que a palavra de Deus realmente quer dizer. Então nós temos essa diferença. Nós temos então os irmãos reformados calvinistas e nós temos essa outra vertente que nós chamamos de arminianos. Desculpa. E essa é o que nós devemos dizer, a barreira que separa as nossas teologias.
A teologia reformada, ela defende uma posição em relação à soberania de Deus. Os arminianos defendem uma outra posição relacionada à soberania de Deus. E é isso que eu gostaria de trazer para os irmãos, porque nós precisamos entender que nós, como reformados, nós temos uma posição em relação à Bíblia, o que ela ensina e como nós entendemos a Bíblia, e os arminianos têm outra. E nós precisamos entender se a forma dos arminianos compreenderem a Bíblia e defenderem a palavra de Deus está correta. Se está correta, nós vamos ver aqui. Vamos entender, vamos aprender nessa noite se realmente a forma como os arminianos defendem a palavra de Deus está correta, está exatamente acompanhando as afirmações da palavra de Deus. Então, antes de tudo, para começar, meus irmãos, eu gostaria que os irmãos, por algum momento, prestassem atenção para a gente entender o que é o arminianismo. O que é essa ideia de arminianismo? Arminianismo, meus irmãos, é uma palavra que vem de um holandês, um teólogo holandês chamado Jacob Arminius, né? Esse homem, ele foi levantado ali na Holanda para ir na Alemanha e levar lá na Alemanha um reforço para a teologia reformada, para o calvinismo. Por quê? Porque o calvinismo estava acabando na Alemanha. E Jacob Arminius foi chamado para ir na Alemanha para ele defender o calvinismo, que é a fé que nós defendemos. Só que quando o Arminius chegou na Alemanha, havia um outro pensamento lá, uma outra teologia de um outro homem que era contra o calvinismo. E Armínio, ele começou a aprovar as afirmações que haviam naquele contexto, as afirmações de um outro teólogo lá que era contra o calvinismo. Então Armínio começou a pensar assim, peraí, esse homem não está tão errado não. As afirmações dele não estão tão equivocadas não. Olha, eu estou entendendo o que ele está tentando dizer. E Armínio era um homem muito inteligente, ele era um cara muito preparado, ele era uma pessoa que estudava muito. Então ele começou a trabalhar alguns argumentos para desconstruir o calvinismo. E Armínio, que era um calvinista, que foi levado para a Alemanha para defender o calvinismo, ele lá rompe com o calvinismo e cria sua própria vertente ali, sua própria maneira de entender questões relacionadas à soberania de Deus. Aí, anos depois ele morre, ele é do século XVI, vai morrer no século XVII. Anos depois, alguns dos seus seguidores, as pessoas que seguiam a ideia de Armínio, eles se levantam para defender a teologia de Armínio. Essas pessoas são chamadas de remonstrantes. Eles se levantam e criam os 5 pontos do arminianismo. Esses 5 pontos do arminianismo eram para desconstruir toda a teologia calvinista, toda a teologia do João Calvino, tudo aquilo que Calvino construiu, os arminianos estavam agora desconstruindo. Aí, o que acontece? Se levanta uma assembleia chamada Sínodo de Dort. O Sínodo de Dort é o que cria, naquele ano, em 1600 e alguma coisa, no século XVII, ele cria os 5 pontos do calvinismo. Então vamos entender, morre Jacob Armínio, vem os remonstrantes, que são os seguidores de Jacob Armínio, e cria 5 pontos do arminianismo para desconstruir o calvinismo. Vem o Sínodo de Dort, e o Sínodo de Dort, que é uma reunião, uma assembleia de teólogos ali, eles se reúnem para criar uma forma de combater os 5 pontos do arminianismo, que são a nossa tulipe, os 5 pontos do calvinismo, né? Que total depravação, graça irresistível, chamada eficaz, perseverança dos santos, e tem uma outra aqui que eu estou esquecendo aqui, mas são 5, certo? São 5 pontos do calvinismo contra 5 pontos do arminianismo. Então, a partir daí, meus irmãos, o arminianismo começa a ser absorvido na sociedade. E uma das pessoas que absorve o arminianismo como sendo uma teologia melhor que o calvinismo é John Wesley. John Wesley, fundador da Igreja Metodista.
o John Wesley, ele absorve então o entendimento de Armínio, né? E aí ele vai começar a pregar o arminianismo na igreja metodista. E aí eu queria trazer para os irmãos entender quais são esses 5 pontos do arminianismo, o que ele defende, e depois nós vamos ver quais são os problemas por trás dessas ideias aqui, o que tem de errado, né? O que Jesus que está sendo mostrado pelo Jacó Arminius tem de diferente do Jesus da Bíblia, do Jesus que nós como reformados entendemos, né? Então, um dos primeiros pontos que o arminianismo defende é a graça preveniente. O que é a graça preveniente? Armínio acreditava que o homem ele tinha capacidade de se chegar a Deus. Ele poderia escolher a Deus. De que forma? Pela graça preveniente. Ou seja, há uma disposição que Deus deixou no homem de ele querer Deus. Ou seja, o homem teria fé, e o homem mesmo produziria fé para alcançar Deus. De alguma forma, mudando o nosso entendimento reformado sobre como o homem é alcançado. Porque nós cremos o seguinte, que o homem primeiro ele é regenerado, ele é alcançado por Deus primeiro, regenerado, depois ele alcança a fé. Armínio não, Armínio acreditava que o homem ele não é totalmente depravado, que o homem não é totalmente podre, que o homem não é tão mau assim, e existe nele um facho de luz, um reflexo de luz que o leva a Deus. Então Armínio acreditava que o homem tinha fé para ir para Deus, para ir depois ser regenerado, que é o contrário que nós pensamos. Nós não temos fé para ir para Deus, nós não conseguimos ir para Deus de forma nenhuma. Então é Deus que nos alcança, Ele nos regenera e aí vem a fé para nós. Mas nós vamos entender mais para frente aqui como é que funciona o nosso pensamento, a nossa teologia em relação do Armínio. Então ele defendia a graça preveniente, ou seja, o homem consegue ter fé para ir para Deus. Ele defendia a expiação ilimitada, ou seja, ele dizia que a morte de Jesus foi por todos. Jesus morreu por todo mundo. Então não tem essa ideia de que Deus elegeu apenas alguns e Jesus morreu por esses que foram eleitos. Não. Armínio defendia que Jesus na cruz morreu, segundo ele entendia, pelo mundo todo. O mundo todo tem portas abertas para ir para Jesus, basta querer, certo? Que a ideia de Armínio é que o homem tem que querer, o homem tem que ter a vontade. Se o homem não tiver essa vontade, ele não pode ir para Deus, certo? Então ele diz que a expiação, ou seja, a substituição de Cristo na cruz por nós, não foi somente pelos eleitos, mas foi por todo mundo, né? Então, meus irmãos, ele defendia também a graça resistente, ou seja, ele dizia, Armínio defendia, que o homem pode resistir à graça de Deus. O homem pode querer ou não a Deus. Olha só, né? E nós não estamos falando aqui de um qualquer não, de um camarada mais ou menos não, nós estamos falando de um homem inteligentíssimo, porque Jacobus Arminius era muito inteligente, meus irmãos. Por isso que até hoje é a teologia dele que é absorvida por um tanto de igrejas no mundo, porque é um respeito muito grande por conta de quem ele era, da inteligência dele. Assim como nós respeitamos Calvino e a inteligência de Calvino, a capacidade que Deus deu a Calvino para interpretar a Bíblia, Jacob Arminius também tinha muita inteligência, né? O Adenius colocou aqui os 5 pontos do arminianismo, né? Depravação parcial, é isso aí. Muito obrigado, viu, Adenilson? Então nós temos assim a graça resistente, o homem pode resistir à graça. Ele defendia também a incerteza da perseverança, ou seja, o homem ele não tem garantia de que vai ser salvo não, meu irmão. Para Armínio, o homem pode cair da graça, certo? Então o homem pode amanhecer salvo, passar a tarde com o seu destino indo para o inferno, mas à noite voltar a caminhar em direção à eternidade, ao céu. Ou seja, para Armínio não há certeza de salvação, não há garantia de salvação.
Quer dizer, muito diferente daquilo que nós como reformados defendemos, né? E ele também defendia o livre-arbítrio, né? Que o livre-arbítrio para ele é entendido como livre-arbítrio libertário. Para Armínio, era importante o homem ter o livre-arbítrio para que ele pudesse ser julgado pelos seus atos. Porque para Armínio, se o homem é eleito, ele entendia que a eleição tirou do homem a responsabilidade das suas ações. Mas, para Jacó Armínio, ele dizia, não, o homem tem que ter livre-arbítrio. Se ele não tiver livre-arbítrio, como que ele vai ser julgado pelas suas ações? Como que ele vai ser julgado moralmente? Então, Armínio acreditava no livre-arbítrio libertário, né? Ele também defendia o amor imparcial, indiferenciado, o amor por todos. Ou seja, Deus amou o mundo de tal maneira, a ideia dele é que Deus amou o mundo todo, né? Então não há diferenças, né? Não existe eleitos e os outros condenados, não. Deus amou somente os eleitos. Armínio não acreditava nisso. Armínio não defendia que Deus amou somente os eleitos. Ele defendia que Deus amou e ama todo mundo. Esse amor é universal e Deus, né, tem a predestinação, porque eles também acreditavam na predestinação. Eles acreditam sim, eles acreditam de que forma? Eles acreditam que Deus viu quem ia querer ele e aí predestinou. Né? Ele acreditava que Deus viu, por sua soberania, quem ia querer ele. E ele disse, aquilo é meu porque ele me quer. Né? Que nós não entendemos assim, nossa visão é totalmente diferente dessa visão de Jacó e Armínio em relação à escolha de Deus. Então, ele defendia também, por último, a salvação pelo chamado universal. Né? Eles diziam que Deus chama todas as pessoas para si, através de Cristo, e esse chamado depende do livre-arbítrio dos indivíduos. Deus chama o homem, mas o homem tem que querer. Se o homem não quiser, ele não vai ser salvo. Ou seja, Deus está levando o evangelho ao mundo a partir das pregações, dos pastores, dos missionários, mas depende do homem aceitar ou não o evangelho. Então veja bem, olha como é que funciona o pensamento em relação à soberania de Deus de Jacó e Armínio. E é exatamente essa teologia que é absorvida por várias igrejas no Brasil e no mundo, certo? São essas afirmações aqui que muitos pastores aí de outras denominações, inclusive a igreja romana, né, defende. O homem tem livre-arbítrio, o homem pode resistir à graça, Deus amou todo mundo, a expiação de Cristo foi por todo mundo, ou seja, é um Deus que abriu as portas para todos. Deus está de braços abertos para qualquer um, ok? Então, meus queridos irmãos, o que nós precisamos absorver disso daqui para nós precisarmos usar como cuidado nas nossas vidas? Porque esse tipo de afirmação, esse tipo de teologia, ele desenha um Cristo que não se adapta muito ao Cristo que está na Bíblia, não, sabe? E nós precisamos ter cuidado com essas afirmações. Porque se essas afirmações não condizem com a Bíblia, nós estamos sendo enganados e andando debaixo de afirmações incorretas que produzem em nós falsa esperança. Aliás, o arminianismo, ele tem por trás, né, da sua teologia, afirmações que não dão segurança a quem é salvo. Porque a pessoa que crê dessa forma, de que a perseverança dela pode cair, que a pessoa pode cair da graça, né, que ela não tem perseverança, ela dorme preocupada se ela vai para o céu ou não. Ela acorda preocupada se ela vai para o céu ou não. Então, no caso do arminianismo, nós precisamos entender que é uma maneira de desenhar um Jesus, né, um Salvador diferente da palavra de Deus. E o próprio Senhor Jesus, ele já havia alertado, né, os discípulos em Mateus 24, falando assim, presta atenção para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos.
Verão falsos cristos, falsos formatos de Cristo, falsos salvadores, apontando uma direção para a salvação que na verdade não é aquilo que realmente a Bíblia aponta, né? Que Cristo aponta, que o Senhor Jesus está trazendo por meio da palavra, por meio da Bíblia. Então, nós temos que ter cuidado com essa falsa teologia, uma teologia que não dá segurança ao cristão. Vamos então entender algumas linhas teológicas aqui que absorvem o arminianismo. Uma delas, a Igreja Romana. A Igreja Romana, a Igreja romanista, né? Eu não quero fechar aqui o nome da igreja, mas a Igreja Romanista, os irmãos estão entendendo. A Igreja Romanista, ela absorve a teologia arminiana. Então, outras religiões, outros cultos e outras denominações também absorvem a teologia arminiana. Algumas religiões, antes de eu falar da Igreja Romana, deixa eu falar de outros cultos, outras religiões que dizem o seguinte sobre Jesus. Dizem que Jesus é um homem bom, Jesus é um profeta, a primeira criação de Deus, um grande espírito, uma ideia divina, um Deus, mas ele não é o Deus verdadeiro e eterno. Ele recebe a sua existência de outro que é maior que ele. Ele não é o Cristo da Bíblia. Então, muitas religiões aí apontam um Salvador que não é o Salvador da Bíblia, que distorcem o caminho para a salvação, apontando um outro Salvador. Há várias religiões que fazem isso. Trocam o Cristo da Bíblia por Cristo cósmico, por exemplo, como o Espiritismo, né? Existe a logosofia, por exemplo, que prega a ideia do karma, né? Tantas religiões, o hinduísmo, que tem os seus deuses lá, o deus Brahma, que são falsos cristos e que apontam um falso caminho para a salvação. Tem agora o cristianismo romano. O romanismo absorveu o arminianismo. E o que eles defendem? O romanismo, eles dizem que Jesus é o Deus verdadeiro, tá certo. Ele sofreu e morreu para perdão dos pecados, correto. Ele ressuscitou, correto. Subiu aos céus e está voltando, correto. Mas ele não é um salvador completo. Certo? Então o romanismo acredita que Jesus, a obra no Calvário não foi completa. Então está faltando ali, para ajudar Jesus, obras, né? Os romanistas acreditam muito em obras para salvar os pecadores e a intercessão dos santos. Você precisa buscar a intercessão dos santos por você para que a salvação seja completa na sua vida. E o que é isso? Um falso Cristo. Um outro Cristo que não é o da Bíblia. Ok? Então, há vários falsos cristos que estão sendo pregados, que estão sendo cultuados e que ele mesmo disse, olha, cuidado, que virão outros cristos aí que enganarão a muitos, se possível enganarão até os escolhidos. Então nós temos aqui, meus irmãos, o Cristo do arminianismo. Ele é extremamente perigoso, ele usa muitas maneiras de se parecer com o Cristo bíblico, é atraente, parece da Bíblia, parece o que está ali na palavra de Deus, mas tem algumas diferenças que eu queria mostrar para os irmãos nessa noite. Vamos ver algumas diferenças do Cristo arminiano do Cristo da Bíblia. Vamos ver como é o Cristo arminiano e como é o Cristo que a Bíblia aponta. Primeiro, o Cristo arminiano diz, segundo eles dizem que esse Cristo arminiano ama todas as pessoas do mundo e deseja sinceramente a salvação de todas as pessoas. Ok? Então os arminianos acreditam que esse Jesus ama todo mundo e que é a salvação de todo mundo. Vamos ver o que a Bíblia diz, né? Como é que esse Cristo da Bíblia responde a isso, né? Vamos ver se ele deseja a salvação de todo mundo. Vamos lá. O Salmo 5, versículo 5 diz assim: os arrogantes não permanecerão à tua vista.
aborrece a todos os que praticam a iniquidade. Ué, cadê o Deus que ama todo mundo? Aqui está dizendo, aborrece a todos que praticam a iniquidade. Cadê o Deus que ama todo mundo? Eles dizem, o arminianismo diz que Deus ama todas as pessoas. Salmo 5, versículo 5 diz que não. Olha o Salmo 7, versículo 11, o que diz, ó. Deus é justo juiz. Deus sente indignação todos os dias. Ué, o Deus que ama todo mundo está indignado. Está indignado com o quê? Está indignado com o pecado, com o comportamento do homem que se voltou as costas para ele. Certo? Então não tem esse Deus amando todo mundo, não. Pelo contrário, tem um Deus indignado, um Deus que é irado, que é justiça e que, segundo os seus conceitos, né, segundo a sua própria vontade, determina quem ele ama e quem ele não ama. O Salmos 11, versículo 5 diz assim: o Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Olha que o Deus que ama todo mundo abominando aqui o pecado, né? Mateus 11, 27 diz assim: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Fantástico, fantástico, né? Olha aqui, é o Deus que ama todo mundo? Não, Jesus está dizendo aqui, olha, ninguém conhece o Pai igual eu conheço. E outra coisa, ninguém vai conhecer o Pai a não ser quem Ele quiser revelar. Esse conhecimento que as pessoas têm sobre Deus, até daqueles que creem no arminianismo, não é porque eles quiseram ir para Deus, é porque Deus quis se revelar para ele. A verdade é essa, Deus decidiu se revelar, ok? João 17, 9 e o 10 diz assim, ó: é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Jesus está dizendo, olha, o Senhor me deu esses discípulos, esses 12 estão andando comigo, porque foi o Senhor que me deu. Eles são meus, porque antes era do Senhor, o Senhor me confiou. Mas cadê o Deus que ama o mundo todo? Estou vendo Jesus aqui demonstrando um grupo seleto aqui para andar na presença de Deus, né? Veja Atos 2, 47, diz assim: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava o Senhor, dia a dia, os que haviam de ser salvos. Então há uma diferença muito grande, meus irmãos, desse Deus arminiano, do Deus da Bíblia. Não tem essa ideia de Deus amar o mundo todo, não. Pelo contrário, que conversa é essa? As pessoas que Deus ama são as pessoas que Ele elegeu, são as pessoas dele, são as pessoas escolhidas por Ele. São essas pessoas que Ele ama, não é todo mundo. Então, o arminianismo está defendendo um alinhamento errado em relação à Bíblia, ok? Vamos ver mais um ponto do Cristo do arminianismo. Vamos ver mais uma fisionomia desse Cristo do arminianismo. Ele diz o seguinte, que esse Cristo oferece salvação a todo pecador e faz tudo ao seu alcance para trazê-lo à salvação. Veja, um Deus que faz de tudo para que esse ímpio, essa pessoa incrédula, chegue para Deus. Ele diz assim que Deus frequentemente é frustrado, porque muitos se recusam a aceitá-lo como Salvador. Lembra aquela ideia de aceitar Jesus como Salvador? Então, essa ideia é arminiana, essa ideia dessa teologia, que está dizendo que nós escolhemos ir para Deus ou não. Então, o Cristo do arminianismo é um Cristo que vai atrás do pecador e muitas vezes Jesus se frustra, porque o pecador não quer ele. Jesus fica triste porque o pecador não quis saber dele. Agora, vamos ver como é o Cristo da Bíblia indo atrás do pecador. Vamos ver. Isaías 55, 11 diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz
e prosperará naquilo que eu designei. Ora, meu irmão, o Senhor está dizendo aqui, a minha palavra, o que eu determinei vai acontecer. E o que o Senhor determinou? O Senhor determinou o número dos escolhidos, o número daqueles que Ele escolheu, que o Senhor resgatou. Não os que foram atrás dele, mas o que Ele foi atrás. Porque ao contrário, nós não queremos saber de Deus. É Deus que vem atrás da gente. Então, a palavra do Senhor está dizendo, a minha palavra vai prosperar naquilo que eu designei. Não tem como fugir do poder de Deus de atrair os que são dele. Né? João 5:21 diz assim, pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem Ele quer. A quem Ele quer. O Senhor vivifica aqueles que Ele quer, Adenilson. Aqueles que Ele quer, Estevão, Dona Irani. Não é nós que queremos, não somos nós que queremos o Senhor, porque o Senhor vivificou quem Ele quis, ou seja, nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo para sermos vivificados. E se estamos na presença do Senhor, é porque Ele nos escolheu para sermos vivificados. Não nós escolhemos Ele, como diz aqui o Cristo do arminianismo, né? Que Ele oferece salvação. Quem quer ser salvo? Quem me quer, me queiram. É um Jesus que fica se oferecendo. Me queiram. E aí as pessoas que não querem Jesus fazem ele ficar triste. Imagina o Jesus voltando triste. Ou andando triste. Aí você pergunta, Jesus, por que você está triste, Jesus? Eu estou triste porque ninguém me quer. Eu estou oferecendo salvação para qualquer um, mas eles não me querem. Não, meus irmãos, não é assim. Jesus está dizendo aqui em João 5:21, o Filho vivifica a quem Ele quer. Ele, não é o homem que decide, é Cristo que decide. João 6:37 até o 40 diz assim, olha que interessante. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos que ele me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crê, tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Olha a Jesus usando a primeira pessoa aqui nas conjugações verbais. Eu. Não tem Jesus dizendo o homem, é o homem que decide, é o homem que quer, é o homem. Não, onde que tem isso aqui? Então Arminio está errado. A afirmação de Arminio, o entendimento de Arminio em relação à salvação está errada. Está errada. Né? O Jesus de Arminio oferece salvação para o pecador. Oh, quem me quer? Alguém me quer? Não, aqui ele está dizendo, olha, eu que decido, eu que escolho, eu que vivifico, eu que salvo, eu que restauro. Então, meus queridos irmãos, Arminio está errado. Tem aqui o outro Cristo arminiano. Vamos ver esse outro Cristo arminiano, ver se ele parece ao Cristo da Bíblia. Vamos ver se ele tem alguma aparência com o Cristo da Bíblia. Arminio diz assim, que esse Cristo não pode regenerar e salvar um pecador que não escolhe primeiro Cristo como o seu Salvador, ou que não usa o livre-arbítrio. Todos os homens têm um livre-arbítrio pelo qual eles podem aceitar a Jesus. E esse livre-arbítrio não pode ser violado por Deus. Olha só, um Deus limitado, né? O nosso Deus não é todo poderoso, porque existe no homem uma barreira que nem Deus pode romper, que é o livre-arbítrio. Olha o Deus que é defendido pelo Arminio aqui. Agora vamos ver como é que é o Deus da Bíblia. Vamos ver o Cristo da Bíblia. O Cristo da Bíblia, ele regenera soberanamente o pecador eleito a parte de sua escolha. O homem não tem escolha não, a escolha é dele, a escolha é de Deus. O homem não tem escolha para ser regenerado, a regeneração parte de Deus. E essa regeneração, meus irmãos, é uma coisa como se dissesse assim, a força. Você não escapa não, né? Pois sem regeneração, o pecador espiritualmente morto não pode escolher a Cristo. Lembra
que eu disse que Armínio defende que o homem tem a fé para ir a Deus, e nós, reformados, defendemos que Deus regenera primeiro para o homem ter fé. Ok? Então é uma obra de Deus, é obra do Espírito Santo. O homem vem a Deus por obra de Deus mesmo. Certo? Então vamos entender isso biblicamente. Vamos ver se o homem tem força, tem poder para rejeitar Deus e usar o seu livre-arbítrio a ponto de Deus não violar o seu livre-arbítrio. É aquela ideia de Deus dizer assim, vem para mim, e o cara, não vou não. E Deus dizer assim, infelizmente eu não posso forçá-lo. Vamos ver, João 3,3 diz assim, ó. A isto respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha, a primeira coisa que tem que acontecer com o homem para ver o reino de Deus é nascer de novo. E ele só pode nascer de novo se Deus fizer isso. É somente por meio do poder de Deus, poder da regeneração, é que esse homem que está totalmente corrompido, totalmente liquidado por conta do pecado, pode ser recuperado. Então esse Deus de Armínio aqui não está condizendo com o Deus da Bíblia, não. Veja João 6,44 que diz, ó, ele diz assim, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Olha só que interessante. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. É a ideia da regeneração. Deus aplica a regeneração, o homem recebe a fé e aí ele enxerga Cristo, a obra salvífica, ele entende as coisas de Deus, sua cegueira é arrancada, sua cegueira espiritual é arrancada. Por obra de quem? De Deus, não do homem. Ok? Então os irmãos estão entendendo a diferença da teologia arminiana comparada com a palavra de Deus, do que nós defendemos como teologia reformada, como reforma calvinista, como teologia calvinista. Veja que diferença, né? Nós aqui, meus irmãos, não estamos idolatrando Calvino não, porque Calvino, ele foi um reformador, ele foi um teólogo que ajudou a conduzir a reforma protestante ali na Europa. Houve outros reformadores importantíssimos, como Calvino. Lutero foi um deles, John Knox foi outro, Zwinglio, antes de Calvino foi um também. Mas nós temos que falar assim, a nossa teologia, que nós chamamos de calvinista, se aproxima da palavra de Deus, tem mais responsabilidade com a palavra de Deus, desenha um Cristo condizente com a palavra de Deus, certo? Outro versículo aqui, Atos 11:18 diz assim, e ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, logo também aos gentios foi por Deus concedido arrependimento para a vida. Logo também aos gentios foi por Deus concedido arrependimento para a vida. Atos 11:28. Quem concedeu arrependimento para o homem? Foi Deus. Entendeu a diferença do nosso entendimento teológico sobre a soberania de Deus e a diferença do entendimento arminiano? O arminiano coloca o poder todo no homem, as decisões no homem, e a nossa teologia reformada coloca todas as decisões em Deus. A teologia arminiana, ela é horizontal em alguns aspectos. A nossa teologia, ela é vertical. É de cima para baixo. E é monergista. Certo? A palavra monergista significa que parte de uma pessoa só. É o único que trabalha para isso. É o único trabalhando. Certo? É por conta da obra de uma só pessoa. Monergismo é isso. É por conta da obra de uma só pessoa. Nós cremos que a salvação, a eleição e todo o processo para a salvação do homem partiu unicamente de Deus. Não tem participação do homem. Certo? A não ser quando nós estudamos na semana passada sobre a responsabilidade humana em relação aos decretos. Okay? Se você não assistiu, tem os vídeos no YouTube. Mas, em relação à salvação, propriamente dito, é totalmente de Deus. Olha o que diz Romanos 9,16. Olha que interessante. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. A salvação não parte do homem. Querer ser salvo não é livre-arbítrio do homem. Querer salvar parte de Deus, né? Vamos ver um outro erro aqui.
da teologia arminiana. Vamos ver se esse Cristo arminiano tem alguma aparência com o Cristo da Bíblia. Ele diz o seguinte: Cristo morreu na cruz por cada pessoa no mundo. Assim, Deus tornou possível a salvação para qualquer pessoa. A morte de Jesus é parte da escolha do homem. Então, essa morte de Jesus era para aqueles que estão perdidos, para todos que estão perdidos. Jesus morreu para que o homem escolhesse ele, qualquer homem. Né? Segundo Armínio, Jesus morre na cruz para qualquer um que quiser ir para Cristo, que desejar ser salvo, vai ser salvo. É só querer desejar, é só ter vontade de querer ser salvo. Vamos ver o Cristo da Bíblia, se é assim mesmo que está escrito aqui. Vamos ver. Segundo a Bíblia, Cristo morreu apenas pelos eleitos. Esses eleitos obteram salvação porque ele morreu, ou seja, a morte na cruz ali, o ato acontecendo ali na cruz, o ato no tempo, é a garantia de que os eleitos foram salvos. É a garantia de que eles foram justificados. A morte de Cristo é a garantia da justificação dos eleitos. Sua morte foi a santificação substituta que retirou a culpa dos escolhidos. É isso que a Bíblia diz. Cristo não morreu na cruz para todo mundo, não. Cristo morreu, ou seja, o ato de Cristo na cruz é o exemplo, é o ato claro que demonstra que os eleitos foram justificados, que os eleitos foram salvos, que os eleitos estão realmente caminhando para o céu. Olha o que Lucas 9:10 diz. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Está no singular. Não está escrito aqui, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. É intencional isso aqui, meus queridos. O perdido. Dizer que é um grupo fechado. É um grupo fechado mesmo. É como se tivesse um livro, né? Claro que tem, realmente tem esse livro. Com os nomes daqueles que são salvos. Estão nesse livro. Quem não tiver, não vai ser salvo. João 10, do 14 ao 15, diz assim: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem a mim, e assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. As minhas ovelhas me conhecem e eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Ou seja, o exemplo clássico de Jesus aqui para o povo, ele pega alguma coisa ali da época para dar um exemplo, e como havia naquela época muitos pastores, e os pastores colocavam as ovelhas para deitar no gramado junto com outras, ou para comer junto com outras ovelhas, Jesus está dizendo assim, ó, tem um monte de ovelha misturada aí, ó, no gramado comendo aí, mas eu vou morrer, vou dar minha vida somente pelas minhas, misturada aí com várias outras ovelhas aí, mas somente as minhas é que eu vou dar, somente pelas minhas é que eu vou dar a minha vida, né? Jesus não está dizendo aqui, eu vou dar minha vida por todas essas ovelhas que estão aí comendo no gramado aí. Não, Jesus diz, olha, ali tem as minhas ali, tem uma quantidade fechada, e eu vou morrer somente por elas. Atos 20, 28 diz assim: Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Jesus comprou uma igreja, um povo, uma quantidade de gente fechada com o seu sangue. Comprou. Porque se não tivesse se dado essa palavra comprar aqui e fosse indefinida a quantidade de pessoas, nós não saberíamos nem quantidade quanto seria o pagamento, já que é para todo mundo a salvação, quanto seria esse pagamento? Mas não, aqui está dizendo que Jesus comprou, ou seja, é um grupo fechado, é uma quantidade de ovelhas, ou seja, são 100 ovelhas. Quanto custa? A R$100. Então tá aqui, eu vou pagar R$100 por essas ovelhas. São 100 ovelhas, quanto custa? A sua vida. Então tá bom, vou morrer por essas 100. É isso, né? Então, nós temos aqui a grande diferença do Jesus arminiano para o Jesus da Bíblia. Tem um último aqui, meus irmãos, um último Cristo dos arminianos. Vamos ver se ele se parece com o Cristo da Bíblia. Vamos ver se parece alguma diferença. Olha o que o arminiano diz sobre Cristo. Que ele perde muitos a quem ele salvou, porque eles não continuam na fé.
É até engraçado isso. Mesmo que eles lhe dê segurança eterna, como alguns dizem, essa segurança não se baseia em sua vontade ou obra, mas na escolha que o pecador fez de aceitá-lo. Meus irmãos, então o que ele está dizendo? Ele está dizendo que Jesus morre por qualquer um e de vez em quando ele está perdendo alguém aí para o diabo e o cara está indo para o inferno. Por quê? Porque essa pessoa não tem segurança de salvação. Essa pessoa que está andando com Jesus, ela não pode ter a certeza de salvação. Por isso, ela não tem garantia nenhuma de salvação, ela não tem perseverança dos santos, não há garantia de que ele vai para a eternidade. Por quê? Porque, segundo Armínio, ele pode cair da graça a qualquer momento. Vamos ver o que a Bíblia diz. Vamos para a Bíblia. A Bíblia diz que Jesus preserva seu povo escolhido para que não possa perder a salvação. Jesus trabalha para que eles perseverem na fé até o fim. Ele preserva pela sua soberana vontade aqueles que ele elegeu. Pelo poder da sua morte, pela poderosa operação do seu Espírito, há a garantia que aqueles que são dele vão chegar até a eternidade, vão chegar até o céu. Olha só. Então, João 5,24, olha o que diz. Em verdade, verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não é vai ter a vida eterna. Veja que a conjugação verbal aqui está no presente. Aquele que ouve a minha voz e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Olha João 10, 26 e 29 o que diz. Mas vós não credes, porque não sois as minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Ué, então a mim está errado. A mim está dizendo que de vez em quando alguém abandona a fé e larga Jesus, vai para o inferno. Não, Jesus está dizendo, as minhas ovelhas, ninguém vai arrebatar da mão dele. Ninguém vai arrancar as ovelhas de Jesus da mão dele, jamais perecerão. Judas, no capítulo 1, só tem um capítulo, diz assim, verso 24 e 25. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados, diante da sua glória, a único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora por todos os séculos. Amém. Olha o começo que diz. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços. Quem nos guarda dos tropeços? Quem nos sustenta até o fim? Jesus. Jesus Cristo, meus irmãos. Então, que Cristo é esse que os arminianos estão apresentando? Não está se identificando com o Cristo da Bíblia, não. Veja que o discurso do Cristo arminiano diferencia muito do que Jesus realmente afirmou em relação à salvação, em relação aos eleitos, ou em relação à soberania de Deus quanto a salvar o homem. Eu quero que os irmãos entendam nessa noite a grande diferença do nosso discurso, do discurso da Igreja Presbiteriana, da nossa linhagem reformada, o que nós afirmamos em relação à salvação, principalmente a soberania de Deus, e o que outras igrejas afirmam em relação à soberania de Deus. Veja que o discurso é muito distante e apresenta um Jesus que não condiz com o Jesus que está na Bíblia. E é esse o alerta que eu quero trazer para os irmãos. Por isso que eu trouxe para os irmãos como título do nosso estudo hoje o Jesus arminiano. É o mesmo Jesus da Bíblia? Nós podemos dizer que o que estão pregando sobre Jesus e sobre a salvação, sobre a soberania de Deus, é o mesmo que está na Bíblia? Não, não podemos não, meus irmãos. Não podemos não. Por isso você meu irmão, principalmente os irmãos que estão nos assistindo, são irmãos da Igreja do Diamante, cuidado com essas outras denominações, com pregadores de outras denominações, afirmações que eles dão, cuidado com seus ensinos, que muitas vezes põe em xeque aquilo que nós cremos, coloca dúvida naquilo que nós aprendemos, tira a gente do caminho da verdade, porque muitas vezes vamos absorver de um homem desse aí, argumentos, né? Porque às vezes o cara é famoso, o cara está na mídia, ou o cara tem uma página na internet que é muito visitada, e aí parece que o que ele fala é lei, e não é. Nós precisamos entender que a teologia arminiana faz parte da maioria dessas igrejas aí, e apresenta um Cristo
que não é o Cristo, muitas vezes, que a Bíblia apresenta. Porém, eu falei no começo, nós não podemos desfazer desses irmãos e nem acreditar que por causa disso esses irmãos estão indo para o inferno. De jeito nenhum, meus irmãos. Porque nós temos que entender que eles são nossos irmãos queridos, eles entendem apenas a soberania de Deus diferente da gente. E essa forma que eles entendem a soberania, eu acredito, a minha forma de pensar, não traz descanso, traz, na verdade, uma impaciência, né? Cria na pessoa uma falta de esperança, uma incerteza sobre o futuro, porque esse Jesus que o arminianismo apresenta é um Jesus que depende do homem. É um Jesus que espera no homem. Não é o mesmo que nós aprendemos pela nossa teologia reformada, que é Deus cuidando de todos os momentos na vida dos eleitos, e cuidando de cada passo na vida dos eleitos. É esse Deus que nós aprendemos pela nossa teologia reformada. E é esse ensino que nos traz paz, nos dá tranquilidade, em termos certeza da salvação. Não tem coisa melhor, meus irmãos, do que termos a certeza da salvação. Não tem coisa melhor, meus irmãos, de nós termos a certeza que o nosso Deus está nos guiando em cada passo que nós damos em todos os dias da nossa vida. Ou seja, a perseverança dos santos. A perseverança dos santos significa que ele está cuidando para que os seus não tropecem. Veja o que Judas disse, ele está cuidando de nós, ele está garantindo que nós vamos chegar até o final da nossa caminhada. É isso que tem que estar borbulhando no nosso coração, né? Que tem que estar firme na nossa mente, firmado na nossa mente, de que nós não vamos perder a salvação, de que nós temos um Deus que cuida de nós em todos os momentos, que nós temos um Deus que está lá no futuro, já cuidando da nossa vida, o que vai acontecer lá no futuro, de um Deus que cuidou do nosso passado e zelou para que nós estivéssemos aqui, e cuidou do nosso dia de hoje, que nos preservou, nos ajudou e fez com que nós chegássemos até agora, nesse momento, né? Um Deus que preserva os seus eleitos, um Deus que guarda os santos. Agora, quem não crê nisso, né? Como é que vive? Vive cheio de incertezas. Vive pensando que está salvo de manhã e de tarde vai para o inferno. Vive sem entender como é que vai ser o futuro. Vive cheio de incertezas, né? Mas aqueles que creem na Bíblia, na teologia, que nós defendemos a teologia calvinista, não defendendo que seja, meus irmãos, o último biscoito do pacote, não endeusando aqui teologia nenhuma, não. Nós estamos defendendo a Bíblia, porque a palavra de Deus é para nós a nossa única regra de fé e prática. E em todos os momentos aqui, eu usei a palavra de Deus para fazer base para nosso estudo. Então, é o Jesus de Armínio, o mesmo Jesus da Bíblia? Em alguns casos aqui, meus irmãos, que nós olhamos, não é não. Ok? Então, vamos absorver a nossa doutrina, vamos aprender mais, vamos amar nossa doutrina, vamos amar nossa igreja e vamos confiar cada vez mais no que é ensinado por meio da nossa igreja, em nome de Jesus. Bem, meus irmãos, encerramos aqui então. Eu quero agradecer a Denilson. A Denilson colocou aqui um monte de respostas aqui. A Denilson, desculpa, não dá para poder ler, mas muito obrigado, meu irmão. Obrigado aos irmãos que nos acompanharam nessa noite. Que Deus continue abençoando, continue sustentando. E qualquer dúvida, meus irmãos, vai nos nossos livros, né? Vai nas páginas da internet da Igreja Presbiteriana e tira suas dúvidas lá, né? Existe o movimento teológico arminiano e existe o movimento teológico reformado, que é o nosso. Qual que está com a verdade? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Um abraço, missionário Fábio de Barro, que está conosco, e até a próxima, se Deus quiser. Boa noite.